Apêndice 5. A perseguição aos antigos crentes. No século XVII, na Rússia, era preciso prestar muita atenção ao fazer o sinal da cruz. Quem errasse corria o risco de acabar na fogueira. O período entre 1598 e 1613 é conhecido na história russa como o tempo das dificuldades. No breve espaço de 15 anos, sucederam-se levantes populares, invasões, guerras civis, escassez. A própria Igreja Ortodoxa Russa viu-se ameaçada pelo proselitismo dos missionários católicos e luteranos. As dificuldades chegaram ao fim com uma revolta popular que libertou Moscou dos estrangeiros e com a ascensão da dinastia Romanova ao trono. Em 1619, Filaret, pai do czar Mikhail Fedorovich, que cuidou da reorganização administrativa da igreja, foi nomeado patriarca da Igreja de Moscou, ou seja, líder da Igreja russa. Essa centralização familiar do poder político e espiritual não foi casual. Na verdade, a própria concepção da religião e da sociedade russas previa um Estado e uma Igreja unidos em simbiose. O Estado moscovita, ou seja, seu soberano, o czar, era inconcebível fora da moldura eclesiástica, sem a companhia da hierarquia da Igreja e, em mais alto grau, de seu patriarca. Os anos que se sucederam aos difíceis também testemunharam o nascimento de um novo movimento religioso, o dos Amigos de Deus, liderado pelo Pope, termo russo que significa sacerdote, Ivan Nerovo. Outro expoente de relevo do movimento foi o arcebispo Oakon, autor de uma famosa autobiografia. Os Amigos eram um grupo de padres que pregavam em russo, mesmo fora das igrejas. Lutavam pela moralização do clero e da vida pública, opunham-se aos costumes importados do exterior, como raspar a barba, e as diversões pagãs. A confraternidade queria impor um cristianismo de uma austeridade monástica que, banisse qualquer alegria e qualquer distração, em vez de adaptar o serviço divino dos súditos monges às necessidades dos leigos, impunha militares, camponeses, a toda uma população, ritos de 4 ou 5 horas na igreja. Os popes da confraternidade dos Amigos tiveram muitos desentendimentos com as autoridades locais fortemente contrárias à sua obra de moralização. O próprio Oakun fala, em sua autobiografia, que um poderoso atirou contra ele por exasperação pela demora excessiva da liturgia. O povo mais humilde também se desesperava com o rigor e mais de uma vez os expulsou das paróquias. Mas os Amigos sempre conseguiam se safar, entre outras coisas, porque contavam com a amizade e proteção tanto do czar quanto do patriarca de Moscou. Em 1652, Nikon, graças também ao apoio dos Amigos de Deus, foi eleito patriarca de Moscou, mas ele acabou logo com as expectativas de seus partidários. Os reformistas sonhavam com uma regeneração espiritual da Rússia que envolvesse todo o clero e grupos sociais, mas Nikon, que os historiadores compararam a uma espécie de Inocêncio III russo, queria criar uma igreja teocrática, submissa às vontades do patriarca, que impusesse sua própria autoridade ao czar e estendesse sua influência às outras igrejas ortodoxas do Oriente. E talvez para dar à igreja uma imagem mais ecumênica e autoritária, ele tenha decidido eliminar da liturgia russa alguns elementos nacionais e torná-la mais parecida com as outras crenças de rito grego, em especial a de Jerusalém. Nikon manteve boas relações com o patriarca ortodoxo de Jerusalém, Paisius, não obstante o seu envolvimento no assassinato de seu rival fosse conhecido na corte e apesar de ele ter personagens duvidosos entre os seus emissários a Moscou, como o religioso Arsênio, um aventureiro internacional que trocara de religião 3 ou 4 vezes durante suas peregrinações. As diferenças mais evidentes entre os costumes gregos e russos estavam no sinal da cruz. Os gregos o faziam com 3 dedos, os russos, com 2. No batismo, os gregos o realizavam por infusão, como os latinos, os russos, por imersão tripla, e na contagem dos anos a partir da criação do mundo, 5.500 para os gregos, 5.508 para os russos. Nikon decidiu adotar os ritos gregos,
erradamente considerados mais puros e antigos. Também foram introduzidas outras mudanças, como a grafia do nome Jesus, que mudava de Jesus para Jesus. Muitos não aceitaram, pois para eles parecia que Cristo era substituído por outra divindade ou até mesmo pelo anticristo. O patriarca de Moscou introduziu suas reformas de maneira brutal e autoritária, sem nenhuma mediação ou gradualismo. Suas inovações provocaram angústia nos fiéis russos, que de um dia para o outro se viram proibidos de praticar o que lhes pareciam as manifestações naturais de religiosidade, substituindo-as por costumes estranhos à sua cultura e tradição. Naturalmente, os amigos de Deus foram os primeiros a protestar contra as mudanças, mas Nikon respondeu com a repressão. Em 1653, mais de 60 opositores às reformas, dentre os quais Neronov e Joachim, foram presos. Este último foi trancado no mosteiro de Santo Andrônico, em Moscou, onde tentaram subjugá-lo, inutilmente, pela fome. Neronov, ao contrário, cedeu ao suplício e abjurou. Joachim, graças à intervenção do czar, que o poupou de penas bem piores, foi exilada na Sibéria com toda a família por 10 anos. Em 1654, Nikon convocou um concílio em Moscou para ratificar sua reforma. O arcebispo de Colônia Pavel, que contestou as conclusões da Assembleia, foi deposto, preso secretamente e, ao que parece, queimado na fogueira. No mesmo ano do concílio, eclodiu na Rússia uma epidemia de peste, que muitos fiéis tradicionalistas interpretaram como uma punição pela traição com a qual o clero russo se sujara. Em 1655, Nikon proibiu o sinal da cruz, com 2 dedos e, no ano seguinte, passou a punir com excomunhão quem continuasse a fazê-lo. Aquele sinal da cruz, que a grande maioria dos russos havia visto os pais e avós fazendo, agora era considerado heresia, e quem insistisse em realizá-lo era afastado da igreja. Pia Pera, 1986, página 36. Foi naqueles anos que surgiu o cisma dos antigos crentes na igreja russa, que perdura até hoje. Uma igreja popular, próxima às classes humildes e presa às tradições, se contrapunha a uma autoritária e voltada para as classes altas. Em 1657, 3 artesãos de Rostov, inimigos das inovações, foram torturados e exilados por ordem do czar. Muitos antigos crentes, que rejeitavam tanto a autoridade do Estado quanto a da Igreja, fugiram dos vilarejos e das cidades para se estabelecer nos espaços abandonados e quase inabitados do Baixo Volga, do Don, dos Urais e da Sibéria. Alguns extremistas, convencidos de que o mundo estava dominado pelo anticristo, deixaram-se morrer de fome ou atearam fogo ao próprio corpo. Os monges do mosteiro de Solovki se rebelaram contra a nova liturgia e foram atacados pelas tropas do czar, que só conseguiram tomar o convento após um assédio de 8 anos. No geral, a reforma de Nikon teve o efeito de afastar da igreja uma parcela considerável do povo russo. Pia Pera, 1986, página 37. Em 1666, um novo concílio depôs Nikon, mas confirmou todas as suas inovações doutrinárias, que tinham a aprovação do czar. Joachim, que participara dos trabalhos do concílio para defender a causa da verdadeira fé russa, foi declarado deposto e preso. 3 discípulos seus tiveram um pedaço da língua cortado. A sessão se concluiu em 2 de julho, com a condenação solene da antiga fé e a de seus adeptos. Em 1667, Joachim foi exilado em Pustosa contra MRSK junto com alguns seguidores. De lá, continuou guiando os antigos crentes que permaneceram na Rússia. Em 1670, foram realizadas outras perseguições sanguinárias. Alguns discípulos de Joachim foram enforcados, e sua mulher e seus filhos, que ele não via há 4 anos, foram presos em um calabouço. 3 amigos seus, que com ele compartilhavam a experiência do exílio, tiveram um pedaço da língua cortado e foram presos em um calabouço junto com seu pai espiritual. Em 1682, foi realizado um 80º concílio,
que ordenou que as autoridades civis e religiosas procurassem ativamente os antigos crentes e acirrassem as perseguições. Também foi dada a ordem para queimar vivos os 4 sacerdotes irredutíveis. E, assim, em 14 de abril de 1682, os 4 crentes Ocum, Lazar, Epifanias de Fedor foram martirizados por insistirem em fazer o sinal da cruz com 2 dedos, em vez de 3. Antes da execução, Ocum escrevera, no cárcere, uma autobiografia que entrou para a história com o título de A Vida do Arcebispo Avacum, e circulou de forma clandestina e manuscrita por cerca de 2 séculos, antes de ser impressa.